O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Reverenciando Narayana, e Nara, o mais sublime dos seres masculinos, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida. Livro 6. Bhishma Parva. 10º dia de batalha. Continuação. Capítulo 119. Sanjaya disse: quando os combatentes de ambos os exércitos, fortes em número, estavam assim dispostos em formação de combate, todos aqueles heróis que não recuavam, ó Bharata, colocaram seus corações na região de Brahma. Isto é, continuaram a lutar, decididos a alcançar o céu mais elevado por meio de bravura ou morte em batalha. No decorrer do combate geral que se seguiu, a mesma classe de combatentes não lutou com a mesma classe de combatentes. Guerreiros em carros não lutaram com guerreiros em carros, ou soldados de infantaria com soldados de infantaria, ou cavaleiros com cavaleiros, ou guerreiros em elefantes com guerreiros em elefantes. Por outro lado, ó monarca, os combatentes lutaram uns com os outros como homens loucos. Grande e terrível foi a calamidade que aconteceu a ambos os exércitos. Naquele massacre violento, quando elefantes e homens se espalharam no campo, todas as distinções entre eles cessaram, pois eles lutaram indiscriminadamente. Então o Salya e Kripa, e Chitrasena, ó Bharata, e Dussasana, e Vikarna, aqueles heróis em seus carros brilhantes, fizeram a hoste Pandava tremer. Massacrado em batalha por aqueles guerreiros de grande alma, o exército Pandava começou a oscilar de diversas maneiras, ó rei, como um barco nas águas agitadas pelo vento. Como o frio invernal atinge o gado até a medula, assim Bhishma atingiu os filhos de Pandu até a medula. Quanto ao teu exército também, muitos elefantes, parecendo com nuvens recém-surgidas, foram derrubados pelo ilustre Partha. E muitos principais dos guerreiros também eram vistos serem subjugados por aquele herói. E atingidos por setas e flechas compridas às milhares, muitos elefantes enormes caíam, proferindo gritos terríveis de dor. E o campo de batalha parecia belo, coberto com os corpos, ainda enfeitados com ornamentos, de guerreiros de grande alma, privados de vida e com cabeças ainda enfeitadas com brincos. E naquela batalha, ó rei, que foi destrutiva de grandes heróis, quando Bhishma e Dhananjaya o filho de Pandu empregaram sua destreza, teus filhos, ó monarca, vendo-a se esforçando vigorosamente, se aproximaram dele, com todas as suas tropas colocadas à frente. Desejosos de sacrificar suas vidas em batalha e fazendo do próprio céu sua meta, eles se aproximaram dos Pandavas naquela batalha, a qual foi repleta de grande carnificina. Os bravos Pandavas também, ó rei, tendo em mente os muitos males de diversos tipos infligidos sobre eles antes por ti e teu filho, ó monarca, e perdendo todo o medo, e ávidos para alcançar os céus mais sublimes, lutaram alegremente com teu filho e os outros guerreiros do teu exército. Então o generalíssimo do exército Pandava, o poderoso guerreiro em carro Drishtadyumna, dirigindo-se aos seus soldados, disse: ó Somakas, acompanhados pelos Sanjayas, avancem no filho de Ganga. Ouvindo aquelas palavras de seu comandante os Somakas e os Sanjayas, embora afligidos por chuvas de setas, avançaram no filho de Ganga. Assim atacado, ó rei, teu pai Bhishma, influenciado pela ira, começou a lutar com os Sanjayas. Nos tempos passados, ó majestade, o inteligente Rama tinha dado para Bhishma de realizações gloriosas aquela instrução em armas que era tão destrutiva de tropas hostis. Confiando naquela instrução e causando uma grande destruição entre as tropas do inimigo, aquele matador de heróis hostis, o velho avô Kuru Bhishma, dia após dia matava 10.000 guerreiros do Rata. No 10º dia, no entanto, ó touro da raça Bharata, Bhishma, sozinho, matou 10.000 elefantes. E então ele matou 7 grandes guerreiros em carros entre os Matsyas e os Panchalas.
Além disso, naquela batalha terrível, 5.000 soldados de infantaria, e 1.000 elefantes, e 10.000 cavalos, foram também mortos por teu pai, ó rei, através da habilidade adquirida por educação. Então, tendo diminuído as tropas de todos os reis, ele matou Satânica, o irmão querido de Virata. E o valente Bhishma, tendo matado Satânica em batalha, derrubou, ó rei, 1.000 kshatriyas com suas flechas de cabeça larga. Além desses, todos os kshatriyas do exército Pandava que seguiam Dhananjaya, logo que eles se aproximaram de Bhishma, tiveram que ir para a residência de Yama. Cobrindo a hoste Pandava de todos os lados com chuvas de flechas, Bhishma permaneceu em batalha na chefia do exército Kaurava, realizando os feitos mais gloriosos no 10º dia, quando ele ficou no meio dos dois exércitos, arco na mão. Nenhum dos reis, ó monarca, podia nem olhar para ele, pois ele então parecia o sol quente do meio-dia no céu do verão. Como Sakra chamuscou a hoste da Itia em batalha, assim mesmo, ó Bharata, Bhishma chamuscou a hoste Pandava. Vendo empregar sua destreza dessa maneira, o matador de Madhu, o filho de Devaki, dirigindo-se alegremente a Dhananjaya, disse: Lá, Bhishma, o filho de Santanu, permanece no meio dos dois exércitos. Mate-o empregando o teu poder, tu podes obter vitória. Lá naquele local, de onde ele divide nossas tropas, detenha-o, aplicando tua força. Ó Senhor, ninguém mais, exceto tu, se arrisca a resistir às flechas de Bhishma. Assim incitado, Arjuna de estandarte de macaco naquele momento tornou Bhishma com seu carro, corcéis, e estandarte invisíveis por meio de suas setas. Aquele touro, no entanto, entre os principais dos Kurus, por meio de suas próprias chuvas de setas, trespassou aquelas chuvas de flechas disparadas pelo filho de Pandu. Então o rei dos Panchalas, o bravo Drishtaketu, Bhimazena, o filho de Pandu, Drishtadyumna da linhagem de Prishata, os gêmeos Nakula e Saareva, Shektana, e os 5 irmãos Kaikaya, e o poderosamente armado Satyaki, o filho de Subhadra, e Ghatotkasha, e os 5 filhos de Draupadi, e Sikandin, e o valente Kuntibosha, e Susarma, e Virata, esses e muitos outros poderosos guerreiros do exército Pandava, afligidos pelas flechas de Bhishma, pareciam afundar em oceanos de aflição. Palguni, no entanto, resgatou eles todos. Então o Sikandin, pegando uma arma poderosa e protegido por Kiritin, avançou impetuosamente em direção a Bhishma sozinho. O invicto Vibatsu então, sabendo o que devia ser feito depois do que matou todos aqueles que seguiam Bhishma, e então ele mesmo avançou nele. E Satyaki, e Shektana, e Drishtadyumna da linhagem de Prishata, e Virata, e Drupada, e os gêmeos filhos de Madri com Pandu, todos protegidos por aquele arqueiro firme Arjuna, avançaram contra Bhishma sozinho naquela batalha. E Abhimanyu, e os 5 filhos de Draupadi também, com armas poderosas erguidas, avançaram contra Bhishma em batalha. Todos aqueles arqueiros firmes, que não recuavam da batalha, perfuraram Bhishma em diversas partes de seu corpo, com flechas bem miradas. Desconsiderando todas aquelas flechas, grandes em número, disparadas por aqueles mais notáveis dos príncipes pertencentes a hoste Pandava, Bhishma de alma não deprimida penetrou nas tropas Pandava. E o avô desviou todas aquelas flechas, como se estivesse se divertindo. Olhando frequentemente para Sikandin, o príncipe dos Panchalas, rindo, ele não mirou uma única seta nele, lembrando de sua feminilidade. Por outro lado, ele matou 7 grandes guerreiros em carros pertencentes à divisão de Drupada. Então gritos confusos de dor logo se ergueram entre os Matsyas, os Panchalas, e os Shedis, que estavam juntos, avançando naquele herói sozinho. Com grande número de soldados de infantaria, e cavalos e carros, e com chuvas de setas, ó opressor de inimigos, eles cobriram aquele único guerreiro, Bhishma o filho de Bhagirathi, aquele opressor de inimigos, como nuvens cobrindo o Criador do dia.
Então naquela batalha entre ele e eles, a qual parecia a batalha entre os deuses e os asuras nos tempos antigos, ele enfeitado com diadema, Arjuna, colocando Sikandin à sua frente, perfurou Bhishma repetidamente. Capítulo 120. Sanjaya disse. Assim todos os Pandavas, colocando Sikandin diante deles, perfuraram Bhishma naquela batalha repetidamente, cercando por todos os lados. E todos os Sanjayas, se reunindo, o atacaram com terríveis satagnis, e massas com pontas, e machados de batalha, e malhos, e cacetetes curtos grossos, e dardos farpados, e outros mísseis, e flechas providas de asas douradas, e dardos e lanças e campanas. E com setas compridas, e flechas providas de cabeças moldadas como o dente do bezerro, e foguetes. Assim afligido por muitos, sua cota de malha estava furada em todos os lugares. Mas embora perfurado em todas as partes vitais, Bhishma não sentia dor. Por outro lado, ele então parecia para seus inimigos ser semelhante em aparência ao fogo todo destrutivo que se eleva no fim do yuga. Seu arco e flechas constituem duas chamas brilhantes daquele fogo. O voo de suas armas constituía sua brisa propícia. O estrépito das rodas de seu carro constituía seu calor e armas poderosas constituíam seu esplendor. Seu arco belo formava sua língua ardente, e os corpos de guerreiros heróicos, seu combustível abundante. E Bhishma era visto rodar pelo meio de multidões de carros pertencentes àqueles reis, ou sair da multidão às vezes, ou correr mais uma vez por seu meio. Então, desconsiderando o rei dos Panchalas e Drishtaketu, ele penetrou, ó monarca, no meio do exército Pandava. Ele então perfurou os 6 guerreiros Pandava, Satyaki, e Bhima, e Dhananjaya o filho de Pandu, e Drupada, e Virata, e Drishtadyumna da linhagem de Prishata, com muitas setas excelentes de corte excelente e zunido terrível e grande impetuosidade, e capazes de atravessar todo tipo de armadura. Aqueles poderosos guerreiros em carros, no entanto, detendo aquelas flechas afiadas, afligiram Bhishma com grande força, cada um deles o atingindo com 10 flechas. Aquelas flechas poderosas, afiadas em pedra e providas de asas douradas, que o grande guerreiro em carro Sikandin disparou, penetraram rapidamente no corpo de Bhishma. Então ele, enfeitado com diadema Arjuna, cheio de ira, e colocando Sikandin adiante, avançou em Bhishma e cortou o arco do último. Nisso aqueles poderosos guerreiros em carros, 7 em número, isto é, Drona e Kritavarma, e Jayadratha o soberano dos Sindhus, e Borisravas, e Sala, e Salya, e Bhagadata não puderam tolerar aquele ato de Arjuna. Inflamados com raiva, eles avançaram nele. De fato, aqueles poderosos guerreiros em carros, chamando à existência armas celestes, se lançaram com grande ira sobre aquele filho de Pandu, e o cobriram com suas setas. E quando eles avançaram em direção ao carro de Palguni, o barulho feito por eles parecia aquele feito pelo próprio oceano quando ele se enche de fúria no fim do yuga. Mate, traga aqui nossas tropas, pegue, fure, corte. Esse era o tumulto furioso ouvido em volta do carro de Palguni. Ouvindo aquele tumulto furioso, os poderosos guerreiros em carros do exército Pandava se adiantaram, ó touro da raça Bharata, para proteger Arjuna. Eles eram Satyaki, e Bhimazena, e Drishtadyumna da linhagem de Prishata, e Virata e Drupada, e o Rakshasa Ghatotkasha, e o colérico Abhimanyu. Esses 7, cheios de raiva, e armados com arcos excelentes, avançaram com grande velocidade. E a batalha que ocorreu entre esses e os guerreiros Kaurava foi violenta, de arrepiar os cabelos, e parecida, ó o chefe dos Bharatas, com a batalha dos deuses com os Danavas. Sikandin, no entanto, aquele principal dos guerreiros em carros, protegido em batalha por Arjuna, enfeitado com diadema, perfurou Bhishma, naquele combate, com 10 flechas depois que o arco do último tinha sido cortado. E ele atingiu o quadrigário de Bhishma com outras flechas, e cortou o estandarte do último com uma flecha. Então o filho de Ganga pegou outro arco que era mais resistente.
Aquele mesmo foi cortado por Falguni com 3 flechas afiadas. De fato, aquele castigador de inimigos, Arjuna, que era capaz de esticar o arco até com sua mão esquerda, excitado com raiva, cortava um depois do outro os arcos que Bhishma pegava. Então Bhishma, cujos arcos tinham sido assim cortados, excitado com raiva, e lambendo os cantos de sua boca, pegou um dardo que era capaz de partir uma colina. Com raiva ele o arremessou no carro de Falguni. Observando seu rumo em direção a ele como o raio brilhante do céu, o alegrador dos Pandavas fixou 5 flechas afiadas de cabeça larga na corda de seu arco. E com aquelas 5 flechas, o chefe dos Bharatas, o enfurecido Arjuna, cortou em 5 fragmentos aquele dardo arremessado dos braços de Bhishma. Assim cortado pelo enraivecido Arjuna, aquele dardo então caiu como um lampejo de relâmpago separado de uma massa de nuvens. Vendo seu dardo cortado, Bhishma ficou cheio de fúria. Aquele herói, aquele subjugador de cidades hostis, então começou a refletir. E ele disse a si mesmo, somente com um único arco eu poderia matar todos os Pandavas se o próprio Vishnu poderoso não fosse seu protetor. Por 2 razões, no entanto, eu não lutarei com os Pandavas, isto é, só a incapacidade de serem mortos e a feminilidade de Sikandin. Antigamente, quando meu pai se casou com Kali, ele satisfeito comigo me deu 2 bênçãos, isto é, que eu não poderia ser morto em batalha, e que minha morte dependeria de minha própria escolha. Eu devo, portanto, agora desejar minha própria morte, essa sendo a hora apropriada. Averiguando que essa era a decisão de Bhishma de energia incomensurável, os rishis e os vasos posicionados no firmamento disseram, isso que foi resolvido por ti é aprovado por nós também, ó filho. Haja segundo tua resolução, ó rei. Retire teu coração da batalha. Na conclusão daquelas palavras, brisas fragrantes e auspiciosas carregadas com partículas de água começaram a soprar ao longo de uma direção natural. E pratos celestes de sons altos começaram a ser batidos. E uma chuva de flores caiu sobre Bhishma, ó majestade. As palavras faladas pelos rishis e os vasos, no entanto, ó rei, não foram ouvidas por ninguém exceto o próprio Bhishma. Eu também as ouvi, através do poder conferido a mim pelo Muni. Grande foi o pesar, ó monarca, que encheu os corações dos celestiais ao pensarem em Bhishma, aquele favorito de todos os mundos, caindo de seu carro. Tendo escutado aquelas palavras dos celestiais, o filho de Santanu Bhishma de grande mérito ascético avançou em Vibatsu, embora ele estivesse então sendo perfurado com flechas afiadas, capazes de atravessar toda a armadura. Então o Sikandin, ó rei, excitado com raiva, atingiu o avô dos Bharatas no peito com 9 setas afiadas. O avô Kuru Bhishma, no entanto, embora atingido por ele em batalha dessa maneira, não tremeu, ó monarca, mas permaneceu impassível como uma montanha durante um terremoto. Então Vibatsu, esticando seu arco Gandiva com uma risada, perfurou o filho de Ganga com 25 flechas. E uma vez mais, Dhananjaya, com grande velocidade e excitado com cólera o atingiu em todas as partes vitais com centenas de flechas. Assim perfurado por outros também com milhares de flechas, o poderoso guerreiro em carro Bhishma perfurou aqueles outros em retorno com grande velocidade. E com relação às flechas disparadas por aqueles guerreiros, Bhishma, possuidor de bravura em batalha que era incapaz de ser frustrada, igualmente deteve elas todas com suas próprias flechas retas. Aquelas flechas, no entanto, dotadas de asas de ouro e afiadas em pedra, as quais o poderoso guerreiro em carro Sikandin disparou naquela batalha, mal causaram alguma dor a Bhishma. Então Arjuna, enfeitado com diadema, excitado com raiva e colocando Sikandin adiante, chegou mais perto de Bhishma e mais uma vez cortou seu arco. E então perfurando Bhishma com 10 flechas, ele cortou o estandarte do último com uma. E atingindo a carruagem de Bhishma com 10 flechas, Arjuna o fez tremer. O filho de Ganga então pegou outro arco que era mais forte.
num piscar de olhos. No entanto, logo, realmente, que ele foi pego, Arjuna cortou aquele arco também em 3 fragmentos com 3 flechas de cabeça larga. E assim o filho de Pandu cortou naquela batalha todos os arcos de Bhishma. Depois disso, Bhishma, o filho de Santanu, não desejou mais lutar com Arjuna. O último, no entanto, então o perfurou com 25 setas. Aquele grande arqueiro, assim muito perfurado, então se dirigiu a Dussasana, e disse: Veja Partha, aquele grande guerreiro em carro dos Pandavas, excitado com cólera em batalha, perfura a mim somente com muitos milhares de flechas. Ele é incapaz de ser vencido em batalha pelo próprio manejador do raio. Quanto a mim mesmo também, ó herói, os próprios deuses, Danavas e Rakshasas unidos juntos são incapazes de me derrotar. O que eu direi então de poderosos guerreiros em carros entre os homens? Enquanto Bhishma estava falando assim para Dussasana, Falguni com flechas afiadas, e colocando-se Kandi na frente, perfurava Bhishma naquela batalha. Então Bhishma, profundamente e excessivamente atingido pelo manejador do Gandiva com flechas de pontas afiadas, mais uma vez se dirigiu a Dussasana com um sorriso e disse: Essas flechas correndo em direção a mim em uma linha contínua, cujo toque parece aquele do raio do céu, estão sendo atiradas por Arjuna. Essas não são de Sikandi. Me atingindo na carne, atravessando até minha sólida cota de malha, e me golpeando com a força de Mushalas, essas flechas não são de Sikandi. De toque tão opressivo como aquele da vara de castigo do Brahmana e de ímpeto insuportável como aquele do raio, essas flechas estão afligindo minhas forças vitais. Essas não são de Sikandi. Do toque de massas e clavas com pontas, essas setas estão destruindo minhas forças vitais como mensageiros da morte incumbidos pelo próprio rei lúgubre. Essas não são de Sikandi. Como cobras zangadas de veneno virulento, projetando suas línguas para fora, elas estão penetrando nos meus órgãos vitais. Essas não são de Sikandi, essas que me atingem até a medula como o frio do inverno atingindo vacas até a medula. Exceto o manejador heróico do Gandiva, Jishnu de estandarte de macaco, nem todos os outros reis reunidos podem me causar dor. Dizendo essas palavras, Bhishma, o filho valente de Santanu, como se para o objetivo de consumir os Pandavas, arremessou um dardo em Partha. Partha, no entanto, fez aquele dardo cair, cortando-o em 3 fragmentos com 3 flechas, na própria vista, ó Bharata, de todos os heróis Kuru do teu exército. Desejoso de obter ou morte ou vitória, o filho de Ganga então pegou uma espada e um escudo decorado com ouro. Antes, no entanto, que ele pudesse descer de seu carro, Arjuna cortou, por meio de suas setas, aquele escudo em 100 fragmentos. E aquela façanha dele pareceu muito extraordinária. Então o rei Yudhishthira incitou suas próprias tropas, dizendo: Avancem no filho de Ganga. Não nutram um menor temor. Então, armados com dardos farpados, e lanças, e setas, de todos os lados, com machados, e cimitarras excelentes, e flechas compridas muito afiadas, com flechas em forma do dente do bezerro, e flechas de cabeça larga, eles todos avançaram naquele único guerreiro. Então elevou-se dentre a hoste Pandava um grito alto. Então teus filhos também, ó rei, desejosos da vitória de Bhishma, o cercaram e proferiram gritos leoninos. Violenta foi a batalha lutada lá entre tuas tropas e aquelas do inimigo naquele 10º dia, ó rei, quando Bhishma e Arjuna se encontraram. Como o redemoinho que ocorre no local onde o Ganga se encontra com o oceano, por um tempo curto ocorreu um redemoinho lá onde as tropas de ambos os exércitos se encontraram e atacaram umas às outras. E a terra, molhada com sangue coagulado, assumiu uma forma feroz. E os locais nivelados e irregulares em sua superfície não podiam mais ser distinguidos. Embora Bhishma estivesse perfurado em todos os seus membros vitais, contudo naquele 10º dia ele permaneceu calmamente em batalha, tendo matado 10.000 guerreiros.
Então aquele grande arqueiro, Parta, posicionado na dianteira de suas tropas, rompeu o centro do exército Kuru. Nós então, com medo do filho de Kunti da Nanjaya, tendo corcéis brancos ligados ao seu carro, e afligidos por ele com armas polidas, fugimos da batalha. Os Salviras, os Kitavas, os habitantes do leste, os habitantes do oeste, os habitantes do norte, os Malavas, os Abixaias, os Surazenas, os Civis, os Vazates, os Salvas, os Saias, os Tricartas, os Amvastas, e os Kaikeias, esses e muitos outros guerreiros ilustres, afligidos por setas e atormentados por seus ferimentos, abandonaram Bhishma naquela batalha enquanto ele estava lutando com o enfeitado com diadema Arjuna. Então muitos guerreiros, cercando aquele único guerreiro por todos os lados, derrotaram os Kurus que o protegiam e o cobriram com chuvas de flechas. Derrube, agarre, lute, corte em pedaços, esse foi o tumulto furioso, ó rei, ouvido na vizinhança do carro de Bhishma. Tendo matado naquela batalha, ó monarca, seus inimigos a centenas e milhares, não havia no corpo de Bhishma nenhum espaço da largura de 2 dedos que não estivesse perfurado com flechas. Assim teu pai foi dilacerado por flechas de pontas afiadas por Falguni naquela batalha. E então ele caiu de seu carro com sua cabeça para o leste, um pouco antes do pôr do sol, na própria vista dos teus filhos. E quando Bhishma caiu, gritos altos de ai ó Bharata, foram ouvidos no firmamento, proferidos pelos celestiais e os reis da terra. E vendo avô de grande alma caindo de seu carro, os corações de todos nós caíram com ele. Aquele principal de todos os arqueiros, aquele herói poderosamente armado, caiu, como um estandarte arrancado de Indra, fazendo a terra tremer naquele momento. Completamente perfurado por flechas, seu corpo não tocou o chão. Naquele momento, ó touro da raça Bharata, uma natureza divina tomou posse daquele arqueiro formidável deitado em um leito de flechas. As nuvens derramaram uma chuva fresca sobre ele e a terra tremeu. Enquanto caindo ele tinha notado que o sol estava então no solstício do sul. Aquele herói, portanto, não permitiu que seus sentidos partissem, pensando naquela época inauspiciosa para morrer. E por todo o firmamento ele ouviu vozes celestes dizendo: porque, ó, porquis deveria o filho de Ganga, aquele principal de todos os guerreiros de armas, abandonar sua vida durante a declinação sul? Ouvindo essas palavras, o filho de Ganga respondeu: eu estou vivo. Embora caído sobre a terra, o avô Kuru Bhishma, expectante da declinação do norte, não permitiu que sua vida partisse. Averiguando que aquela era a resolução dele, Ganga, a filha de Himavati, enviou a ele grandes rishis em forma de cisnes. Então aqueles rishis nas formas de cisnes que habitavam o lago Manasa, rapidamente se elevaram, e foram juntos para ver o avô Kuru Bhishma, aquele local onde aquele mais notável dos homens estava deitado em seu leito de flechas. Então aqueles rishis em formas de cisnes, indo até Bhishma, contemplaram aquele perpetuador da linhagem de Kuru jazendo em sua cama de setas. Contemplando aquele filho de grande alma de Ganga, aquele chefe dos Bharatas, eles andaram em volta dele, e o sol estando então no solstício do sul, eles disseram, dirigindo-se uns aos outros, essas palavras: sendo uma pessoa de grande alma, porque Bhishma deveria partir do mundo durante a declinação sul? Tendo dito essas palavras, aqueles cisnes partiram, procedendo em direção ao sul. Dotado de grande inteligência, Bhishma, ó Bharata, observando eles, refletiu por um momento. E o filho de Santanu então disse a eles: eu nunca partirei do mundo enquanto o sol estiver no solstício do sul. Essa mesma é minha decisão. Eu irei para minha própria residência antiga quando o sol alcançar o solstício do norte. Ó cisnes, eu digo isso a vocês verdadeiramente. Expectante da declinação do norte, eu manterei minha vida. Já que eu tenho o mais completo controle sobre a entrega da minha vida, eu irei, portanto, manter a vida, expectante da morte durante a declinação norte.
o benefício que foi concedido a mim por meu pai ilustre, no sentido de que minha morte dependeria do meu próprio desejo. Oh, que aquele benefício se torne verdadeiro. Eu manterei minha vida, já que eu tenho controle na questão de sacrificá-la. Tendo dito essas palavras para aqueles cisnes, ele continuou a jazer em sua cama de flechas. Quando aquele melhor da linhagem de Kuru, Bhishma de grande energia, caiu, os Pandavas e os Sanjayas proferiram gritos leoninos. Quando o avô dos Bharatas, que era dotado de grande poder, foi derrubado, teu filho, ó touro da raça Bharata, não sabia o que fazer. E todos os Kurus estavam totalmente privados de sua razão. E os Kurus, encabeçados por Kripa e Duryodhana, suspiraram e lamentaram. E por causa do pesar, eles permaneceram por um longo tempo privados de sua razão. E eles ficaram perfeitamente imóveis, ó monarca, sem colocar seus corações na batalha. Como se agarrados pelas coxas, eles permaneceram imóveis, sem proceder contra os Pandavas. Quando o filho de Santanu, Bhishma de energia poderosa, que era considerado alguém que não podia ser morto, estava morto, todos nós pensamos que a destruição do rei Kuru estava próxima. Vencidos por Savyasashin, com nossos principais heróis mortos, e nós mesmos mutilados com setas afiadas, nós não sabíamos o que fazer. E os Pandavas heróicos, possuidores de braços massivos que pareciam massas com pontas, tendo obtido a vitória e alcançado um estado altamente abençoado no outro mundo por meio de bravura no campo de batalha, a qual, de acordo com as escrituras hindus, é sempre recompensada dessa maneira, todos sopraram suas grandes conchas. E os Somakas e os Panchalas todos se regozijaram, ó rei. Então, quando milhares de trombetas foram sopradas, o poderoso Bhimsena bateu em seu peito e proferiu gritos altos. Quando o todo-poderoso filho de Ganga estava morto, os heróicos guerreiros de ambos os exércitos, depondo suas armas, começaram a refletir pensativamente. E alguns proferiram gritos altos e alguns fugiram, e alguns foram privados de seus juízos. E alguns criticaram as práticas da classe Kshatriya e alguns aplaudiram Bhishma. E os Rishis e os Pitris todos elogiaram Bhishma de votos elevados. E os antepassados falecidos dos Bharatas também elogiaram Bhishma. Enquanto isso, o valente e inteligente Bhishma, o filho de Santanu, recorrendo àquele yoga que é ensinado nos magníficos Upanishads e empenhado em orações mentais, permaneceu quieto, expectante de sua hora. Capítulo 121. Dhritarashtra disse: Pai, qual era o estado dos meus guerreiros, ó Sanjaya, quando eles foram privados do poderoso Bhishma, semelhante a um deus que se tornou um Brahmacharin por causa de seu pai venerável? Eu considerei os Kurus e todos os outros como mortos pelos Pandavas exatamente quando Bhishma, desprezando o filho de Drupada, não o atacou. Infeliz que eu sou, também, eu ouço hoje a respeito da morte de meu pai. O que pode ser mais triste do que isso? Meu coração seguramente, ó Sanjaya, é feito de pedra, já que ele não se parte em 100 fragmentos ao saber da morte de Bhishma. Diga-me, ó tu de votos excelentes, o que foi feito por aquele leão entre os Kurus, Bhishma, que desejava a vitória, quando ele foi morto em batalha. Eu não posso suportar em absoluto que Devavrata tenha sido morto em batalha. Pai, ele que não foi morto pelo próprio Jamadagni nos tempos passados, por meio até de suas armas celestes, Pai, ele agora foi morto pelo filho de Drupada Sikandin, o príncipe de Panchala. Sanjaya disse: morto ao anoitecer, o avô Kuru Bhishma entristeceu os Dhritarashtras e alegrou os Panchalas. Caindo ao solo, ele jaz em sua cama de flechas sem, no entanto, tocar o chão com seu corpo. De fato, quando Bhishma, derrubado de seu carro, caiu sobre a superfície da terra, gritos de Oya foram ouvidos entre todas as criaturas. Quando aquela coluna limite dos Kurus, o sempre vitorioso Bhishma, caiu, o temor entrou nos corações, ó rei, dos Kshatriyas de ambos os exércitos.
Vendo Bhishma, o filho de Santanu, com seu estandarte derrubado e sua armadura cortada, ambos, os Kurus e os Pandavas foram inspirados, ó monarca, com sentimentos de tristeza. E o firmamento foi envolvido por uma escuridão e o próprio sol se tornou escuro. A terra pareceu proferir gritos altos quando o filho de Santanu foi morto. Este é o principal daqueles familiarizados com os Vedas. Este é o melhor daqueles que conhecem os Vedas. Assim mesmo as criaturas falaram daquele touro entre os homens quando ele jazia em seu leito de flechas. Ele, antigamente, averiguando que seu pai Santanu estava afligido por cama, este touro entre homens, decidiu parar sua semente vital. Assim mesmo os rishis, junto com os siddhas e os charamanas, falaram daquele mais notável dos bharatas quando ele estava deitado em sua cama de setas. Quando o filho de Santanu Bhishma, o avô dos bharatas, estava morto, teus filhos, ó majestade, não sabiam o que fazer. Seus rostos apresentavam uma expressão de tristeza. O esplendor de seus semblantes pareceu abandoná-los, ó Bharata. Todos ficaram envergonhados, com suas cabeças baixas. Os Pandavas, por outro lado, tendo obtido a vitória, permaneceram na dianteira de suas tropas. E eles todos sopraram suas grandes conchas enfeitadas com ouro. E quando por consequência de sua alegria milhares de trombetas, ó impecável, foram sopradas lá, nós vimos, ó monarca, o poderoso Bhimasena, o filho de Kunti, se divertindo em grande alegria, tendo matado rapidamente muitos guerreiros hostis dotados de grande força. E um grande desfalecimento tomou conta de todos os Kurus. E Karna e Duryodhana repetidamente tomavam longos fôlegos. Quando o avô Kuru Bhishma caiu dessa maneira, gritos de tristeza foram ouvidos por toda parte, e a maior confusão prevaleceu entre o exército Kuru. Contemplando Bhishma caído, teu filho do Sasana, com grande velocidade, entrou na divisão comandada por Drona. Aquele herói, vestido em armadura e na chefia das suas próprias tropas, tinha sido colocado por seu irmão mais velho para a proteção de Bhishma. Aquele tigre entre homens agora se aproximava, mergulhando em aflição as tropas que ele tinha comandado. Vendo ele indo em direção a eles, os Kauravas cercaram o príncipe do Sasana, desejosos, ó monarca, de ouvir o que ele tinha a dizer. Então do Sasana da linhagem de Kuru informou Drona da morte de Bhishma. Drona então, ouvindo aquelas más notícias, caiu de repente de seu carro. Então o filho valente de Bharadvaja, recuperando rapidamente seus sentidos, proibiu o exército Kuru, majestade, de continuar o combate. Vendo os Kurus desistirem da batalha, os Pandavas também, através de mensageiros em cavalos velozes, proibiram suas ordens, cessaram de lutar, e os reis de ambos os exércitos, tirando suas armaduras, dirigiram-se todos até Bhishma. Desistindo do combate, milhares de outros guerreiros então foram em direção a Bhishma de grande alma, como os celestiais em direção ao Senhor de todas as criaturas. Aproximando-se de Bhishma, que estava então, ó touro da raça Bharata, deitado em seu leito de flechas, os Pandavas e os Kurus ficaram lá, tendo oferecido a ele suas saudações. Então o filho de Santanu Bhishma de alma virtuosa se dirigiu aos Pandavas e aos Kurus que, tendo-o reverenciado dessa maneira, permaneciam diante dele. E ele disse: Bem-vindos, ó muito abençoados! Bem-vindos, ó poderosos guerreiros em carros! Eu estou satisfeito em vê-los, ó vocês que são iguais aos próprios deuses. Dirigindo-se a eles dessa maneira com sua cabeça pendendo para baixo, ele mais uma vez disse: Minha cabeça está pendendo muito para baixo. Que um travesseiro seja dado para mim. Os reis que estavam lá então foram buscar muitos travesseiros excelentes que eram muito macios e feitos de tecidos muito delicados. O avô, no entanto, não os desejou. Aquele tigre entre homens então disse àqueles reis com uma risada: Esses, ó reis, não ficam bem no leito de um herói.
Vendo aquele principal dos homens, aquele mais poderoso dos guerreiros em carros em todos os mundos, isto é, Dhananjaya de braços fortes, o filho de Pandu, ele disse: ó Dhananjaya, ó alto de armas poderosas, minha cabeça pende, ó Senhor. Dê-me um travesseiro que tu consideres digno. Capítulo 122. Sanjaya disse, encordoando então o seu arco grande e saudando o avô com reverência, Arjuna, com olhos cheios de lágrimas, disse essas palavras: ó o principal entre os Kurus, ó tu que és o mais notável entre todos os manejadores de armas, ordene-me, ó o invencível, pois eu sou teu escravo. O que eu devo fazer, ó avô? A ele o filho de Santanu disse: minha cabeça, ó Senhor, está pendendo. Ó o principal entre os Kurus, ó o Palguni, consiga-me um travesseiro. De fato, dê-me sem demora, ó herói, um que fique bem em meu leito. Tu, ó Partha, és competente, tu és o principal de todos os manejadores de arcos. Tu conheces os deveres dos kshatriyas e tu és dotado de inteligência e bondade. Então Palguni, dizendo, assim seja, desejou cumprir a ordem de Bhishma. Pegando Gandiva e diversas flechas retas, inspirando-as com mantras, e obtendo a permissão daquele ilustre e poderoso guerreiro em carro da linhagem de Bharata, Arjuna então, com 3 flechas afiadas dotadas de grande força, apoiou a cabeça de Bhishma. Então aquele chefe dos Bharatas, Bhishma de alma virtuosa, familiarizado com as verdades de religião, vendo que Arjuna, tendo adivinhado seu pensamento, tinha realizado aquele feito, ficou muito satisfeito. E depois que aquele travesseiro tinha sido dado a ele dessa maneira, ele elogiou Dhananjaya. E lançando seus olhos em todos os Bharatas lá, ele se dirigiu ao filho de Kunti Arjuna, aquele principal de todos os guerreiros, aquele aumentador das alegrias de seus amigos e disse: tu me deste, ó filho de Pandu, um travesseiro que é adequado para meu leito. Se tu tivesses agido de outra maneira, eu teria te amaldiçoado, de raiva. Assim mesmo, ó o poderosamente armado, deve um kshatriya, cumpridor de seus deveres, dormir no campo de batalha em seu leito de flechas. Tendo-se dirigido a Vibatsu dessa maneira, ele então disse para todos aqueles reis e príncipes que estavam presentes lá, essas palavras: vejam vocês o travesseiro que o filho de Pandu me deu. Eu dormirei nessa cama até o sol se dirigir ao solstício do norte. Aqueles reis que então virem a mim me verão entregar minha vida. Quando o sol em seu carro de grande velocidade e ao qual estão unidos 7 corcéis, for para a direção ocupada por Vaisravana, na verdade, naquela hora eu entregarei minha vida como um amigo querido dispensando um amigo querido. Que um fosso seja cavado aqui em volta dos meus alojamentos, ó reis. Assim perfurado com centenas de flechas eu prestarei minhas adorações ao sol. Quanto a vocês, abandonando a inimizade, parem de lutar, ó reis. Sanjaya continuou. Então foram lá até ele alguns cirurgiões bem treinados em sua ciência e hábeis em arrancar flechas, com todos os instrumentos adequados de sua profissão. Vendo eles, o filho de Ganga disse para teu filho, que esses médicos, depois do respeito apropriado ser prestado a eles, sejam dispensados com presentes de riqueza. Levado a tal situação, que necessidade eu tenho agora de médicos? Eu alcancei o estado mais louvável e elevado ordenado em observâncias kshatriya. Ó reis, deitado como estou em uma cama de setas, não é apropriado para mim me submeter agora ao tratamento de médicos. Com essas setas em meu corpo, ó soberanos de homens, eu devo ser queimado. Ouvindo essas palavras dele, teu filho Duryodhana dispensou aqueles médicos, tendo honrado eles como eles mereciam. Então aqueles reis de reinos diversos, contemplando aquela constância em virtude mostrada por Bhishma de energia incomensurável, estavam muito admirados.
tendo dado um travesseiro para teu pai dessa maneira, aqueles soberanos de homens, aqueles poderosos guerreiros em carros, isto é, os Pandavas e os Kauravas, reunidos, mais uma vez se aproximaram de Bhishma de grande alma deitado naquele seu leito excelente. Saudando com reverência aquele de grande alma e circungerando-o 3 vezes, e colocando guardas em volta para sua proteção, aqueles heróis, com corpos encharcados em sangue, se dirigiram para descansar em direção às suas próprias tendas à noite, seus corações mergulhados em pesar e pensando no que eles tinham visto. Então no momento apropriado, o poderoso Madhava, se aproximando dos Pandavas, aqueles poderosos guerreiros em carros alegremente sentados juntos e cheios de alegria pela queda de Bhishma, disse para o filho de Dharma, Yudhishthira, essas palavras: por boa sorte a vitória tem sido tua, ó alto da linhagem de Kuru. Por boa sorte Bhishma foi derrotado, ele que não pode ser morto por homens, e que é um poderoso guerreiro em carro de pontaria incapaz de ser frustrada. Ou, talvez, como o destino teria, aquele guerreiro que era perito em todas as armas, tendo-te como um inimigo que podes matar só com teus olhos, foi consumido por teu olhar colérico. Assim endereçado por Krishna, o rei Yudhishthira o justo respondeu para Janardana, dizendo: por tua graça acontece a vitória, por tua ira acontece a derrota. Tu és o dissipador dos temores daqueles que são devotados a ti. Tu és nosso refúgio. Não é admirável que tenha vitória aqueles a quem tu sempre proteges em batalha, e em cujo bem-estar tu estás sempre empenhado, ó Keshava. Tendo obtido a ti como nosso refúgio, eu não considero qualquer coisa como extraordinária. Assim endereçado por ele, Janardana respondeu com um sorriso: ó o melhor dos reis, essas palavras só poderiam vir de ti.